Amém? Glória a Deus. Todos abriram lá em Romanos 1? Então, irmão, vamos deixar aberto em Romanos 1. Amém? E vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, tua misericórdia, tua mão sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez para conosco. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus, meu Pai, que morreu naquela cruz e que ressuscitou, meu Pai. E assim, para que assim, meu Pai, nós pudéssemos, meu Pai, poder nos achegarmos a Ti, meu Pai, pudéssemos encontrar salvação, pudéssemos encontrar misericórdia e pudéssemos, meu Pai, viver a Tua boa vontade sobre as nossas vidas. Eu oro, meu Pai, para que a mensagem desta noite, meu Pai, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos ensinar, venha nos guiar mediante a Tua vontade, mediante o Teu querer, meu Pai. Que a parte intelectual do homem, meu Pai, seja retirada, meu Pai, e que seja um mover livre e totalmente seu, meu Pai. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente está desde semana passada, ou retrasada, nem sei mais, falando que a gente ia para Roma, né? E hoje nós estamos em Roma. Demoramos um pouquinho para começar essa nova série, mas agora nós vamos começar essa nova série, que é a série em Romanos. Irmãos, Romanos é um livro muito importante para a história da igreja como um todo e principalmente para igrejas reformadas, igrejas que vivem a partir da primeira reforma com Martim Lutero e de toda a reforma, né, que a igreja tem feito para se manter nos caminhos de Deus, para se manter corretamente, biblicamente, naquilo que o Senhor ensina e naquilo que o Senhor quer para conosco. Amém? E Romanos é um livro que está na história da igreja e ele está poderosamente na história da igreja. E aqui eu vou tentar separar todas as próximas ministrações em 4 pontos, né? E essa aqui eu tenho uma introdução, né, que é a importância do livro de Romanos na visão reformada. E a primeira coisa da importância do livro de Romanos na visão reformada é a justificação pela fé. Se vocês lembram bem, nós passamos aqui pelos 5 solas da igreja e dentro desses 5 solas da igreja tinha um que era bem importante, não que os outros não fossem, todos são importantes, mas tinha um que era o sola fide, somente a fé. E esse sola fide, somente a fé, ele está descrito lá em Romanos 1,17, a gente vai passar por eles, e ele nos mostra, nos apresenta o meio de salvação do Senhor, que é pela fé, que nós encontramos a graça nos encontra, nós temos fé, e a partir da fé nós temos boas obras, porque nós não podemos esquecer das obras também, mas essencialmente a justificação é pela fé. E essa justificação pela fé, ela veio, e nós entendemos ela, a partir do meio reformado, depois de Martinho Lutero. Segundo ponto, uma base doutrinária sólida. Então, a partir do livro de Romanos, nós temos uma ótima base doutrinária para a igreja caminhar e para a igreja se manter, né? Temos uma teologia cristã de forma sistemática, ou seja, pecado, salvação, graça, eleição e vida, que formam todo o alicerce da nossa soteriologia. Mais para frente nós vamos falar sobre soteriologia, não é agora. A influência na história, né? Martim Lutero, João Calvino, John Wesley e hoje em dia nós temos John Piper. São pessoas que foram transformadas pelo livro de Romanos e estou falando como se só o livro de Romanos tivesse feito tudo, né? Mas que encontraram graça no livro de Romanos e que trouxeram para a gente hoje nós caminhamos nisso. Eu não posso enrolar muito nesse ponto aqui, não, senão fica difícil, né? A exaltação da soberania de Deus. Romanos destaca que Deus é soberano na salvação, o que é central na teologia reformada. 5. Aplicação prática. Une doutrina profunda com vida cristã e prática. Irmãos, resumindo o livro de Romanos aqui, de tudo isso aqui que eu falei, é aquilo que eu falei antes, que se retirassem todos os livros da Bíblia e sobrasse somente Romanos, nós ainda assim teríamos uma base bíblica poderosa e uma base bíblica forte. Porque o livro de Romanos, ele sintetiza tudo aquilo
que a Bíblia quer nos dizer? Ele sintetiza toda a mensagem da Bíblia nesses 16 capítulos. Está tudo ali no livro de Romanos. Se você está com preguiça de ler a Bíblia toda, leia Romanos, mas continua lendo Romanos. Não para não, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Que você vai encontrar muita coisa boa ali e que você vai encontrar muita coisa saudável ali e posteriormente o livro de Romanos vai te empurrar para outros livros. E futuramente nós vamos falar sobre depravação total, eleição incondicional, justificação pela fé, perseverança dos santos e soberania de Deus. Vai ser o tema que a gente vai trabalhar, os temas que a gente vai trabalhar lá em outubro. E eu tenho a missão de trabalhar cada um desses temas somente no livro de Romanos. Por isso que vai ser ótimo a gente entrar em Romanos agora e falar sobre Romanos. Amém? Glória a Deus? Então vamos ler Romanos, vamos ler somente até o 7 e os outros versículos para frente eu vou entrar neles também, mas só para a leitura não ficar grande. Põe no telão aqui, né? Glória a Deus. Está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder, Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Amém. Então aqui nós vemos o Paulo cumprimentando a igreja, né, praticamente. A saudação do apóstolo com a igreja. E quando eu disse, eu pretendo dividir em 4 temas, né? Não são 4 temas, mas vão ser 4 pontos específicos. E aqui nós vamos para o primeiro, que eu dei o nome de a justificação de... Não, cadê o trem, gente? Saudação e o propósito do Evangelho, né? O título é Chamado para o Evangelho. Se a gente ler o verso 1 aqui, irmãos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A gente entende aqui que Paulo, esse apóstolo, ele foi separado, ele foi chamado para se tornar apóstolo. Deus o escolheu para esse ministério e para esse apostolado. Então, a primeira coisa que nós entendemos quando nós lemos o texto é que quem está escrevendo o texto, esse apóstolo, foi alguém que foi separado para esse evangelho e foi alguém que foi separado para ser servo de Jesus Cristo. Então, primeiro, o livro foi escrito por um apóstolo que é servo do Senhor, de alguém que foi separado por Deus para estar escrevendo essa carta. Verso 2 ao 4. Ao qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder, Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A pregação vai ser rápida, porque são 32 versículos, pretendo passar por todos, se conseguir. Amém? Então, aqui, no verso 1, Paulo é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para esse evangelho de Deus. E aqui, lendo mais para frente, Paulo começa a falar sobre Jesus Cristo, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe o que todos esses versículos aqui estão querendo nos dizer? Que Jesus Cristo é central neste livro ao qual nós lemos. Que o centro do Evangelho é Cristo. Que
a mensagem dos profetas que está no Antigo Testamento, aquilo acerca que Moisés escreveu, os salmos, todos os livros, tudo aquilo, nada seria se não houvesse Cristo para consolidar toda essa grande mensagem escrita durante anos e anos, até chegar o momento onde Paulo está falando sobre ele e até posteriormente, quando chega a nós. Cristo, ele é a base das Escrituras e não somente a base das Escrituras, mas ele é o centro das Escrituras e as Escrituras são totalmente centralizadas em Jesus Cristo. Se você tira Jesus Cristo da Bíblia, acabou. Não existe mais o que ensinar. Vão ser somente bons conselhos e nada mais. Se você tira a divindade de Jesus Cristo da Bíblia, acabou. Acabou. Você se torna uma seita herética porque você não reconhece aquilo que a Bíblia inteira está apontando. A Bíblia toda está assim, ó. Olha para o Filho. Olha para o Filho. Observa o Filho. Veja a mensagem do Filho. Seja imitador do Filho. A Bíblia toda está apontando e está nos mostrando Jesus Cristo, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, Paulo, ele na sua saudação, isso aqui é só a saudação, né? A gente nem entrou nos temas ainda, né? Mas na sua saudação, ele já está nos dizendo todas essas coisas. Vamos do 5 ao 7. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, ele está falando sobre a missão que ele recebeu. Por meio dele, recebemos graça apostolada para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Por meio de Cristo, aquele ao qual as Escrituras estão centralizadas, ele recebeu graça para ser apostolado. Nós recebemos porque está falando dos apóstolos. Recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Então, Paulo aqui está falando da sua missão. Quem é ele? Ele está falando da graça que ele recebeu, dessa graça que ele está levando para os gentios, para que eles tenham fé, para que eles encontrem o Jesus Cristo ao qual as Escrituras dizem. E vocês também estão entre chamados para pertencerem a Jesus Cristo, como nós também estamos, e como pessoas aí fora do evangelizarem também estão. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça para vocês, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E aqui é o início da carta, né? Seria quando a gente chega na pessoa e fala: boa tarde, está bem? Estou bom. É isso. Nossa, é assim, de Paulo não. Ele já traz revelações e revelações profundas. Amém? Dessa primeira parte aqui que eu falei, que é o chamado para o Evangelho, a simplificação seria: fomos chamados para viver e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com base bíblica e propósito bem estabelecido, pois Cristo é o propósito da Bíblia e ele está bem estabelecido na Bíblia. Amém? Seria praticamente isso, essa parte aqui, se eu fosse pegar os versículos e fosse resumir eles. Agora vamos para frente, né? Vamos do 8 ao 15. Do 8 ao 15, vamos só o 8 aqui primeiramente. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Quem está participando aqui dos cultos aqui, lembra que o Jean também falou de uma igreja que também foi dessa forma. Tessalonicenses também tiveram uma fé ao qual foi alcançado por todo mundo. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa que ele falou para o pessoal de Tessalonicenses. E outra coisa que eu queria enfatizar aqui, gente,
é que essa fé dos romanos e dos tessalonicenses, ela é meio assustadora, né? Se a gente for ver bem, que a gente tem mania de falar assim, não, fulano tem fé mesmo, tem fé. Aí a gente vai conversar com a pessoa e diz, não sei não. Eu imagino esse tipo de fé dessas pessoas, como que deve ser assustadora, né? E aqui Paulo está agradecido, né, a Deus e a Jesus Cristo por eles, por essa fé. É bonito a gente ser grato a Deus pela fé dos irmãos, né? Pela fé das pessoas próximas a nós. Você já agradeceu pela fé de alguém próximo a você? Ninguém. Ele nunca agradeceu, né? A verdade é essa, a gente não agradece essas coisas, a gente não tem um costume, mas seria um bom costume, né, Jean? Agradecer pela fé dos próximos a nós e daqueles que realmente honram o Evangelho e o nome de Jesus Cristo. E aqui eu estou falando muita coisa, mas não estou indo para frente. Olha, 12. Deus a quem sirvo de todo. Vou voltar aqui, né? Não, isso. Vamos. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês. Nas minhas orações peço que agora, nas minhas orações peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Primeira coisa interessante desses versículos aqui é que Paulo ora constantemente por esses irmãos. E Paulo está orando por alguém que está fraco na fé, que está caindo, que está pegando, que qualquer britazinha está tropeçando e caindo. Não. Se a fé deles está assustando o mundo e todo mundo está sabendo, são pessoas que realmente têm uma fé poderosa, realmente têm uma fé forte, realmente sabem no que acreditam. Mas mesmo assim, Paulo constantemente ora por eles. E da mesma forma que eu perguntei quem agradece pela fé do próximo, eu falei não, né? Coloquei todo mundo no meio. Eu queria perguntar sobre isso aqui também. A gente ora por aquelas pessoas que têm uma fé forte, que nós sabemos que têm uma fé forte? Ou será que a gente só procura os que estão tropeçando, os que estão caindo e os que estão numa situação complicada para orarmos por eles? Será que a nossa oração é sempre a oração Homem-Aranha? É só por dificuldade, só por dificuldade, só por dificuldade? E a gente nunca olha para as outras pessoas também? E Paulo ora para eles, para fortalecer eles, irmãos. Tudo isso aqui que está falando aqui, né? Deus é testemunha de como ele ora constantemente pelo. Aqui já com dois fios. Deus aqui ensina de todo o coração pregando o Evangelho do seu Filho. Isso aqui é maravilhoso, né? Voltando aqui, né? Oro constantemente, me lembro de vocês nas minhas orações. Aí, aqui ele está falando sobre seja aberto o caminho para que eu possa visitar a vontade dele de ir até Roma. Paulo está querendo ir na casa do irmão que está fraco, que está caído. Não. Paulo está querendo ir na casa de pessoas fortes. Para quê? Nós seremos Deus a fim de compartilhar dom espiritual para fortalecê-los. E é só para fortalecê-los? Não. Para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Irmãos, se você tiver do seu lado uma pessoa que realmente acredita em Deus, realmente confia em Jesus Cristo, realmente lê a Bíblia, realmente crê na Bíblia, se na conversa de vocês conseguem trazer esse evangelho para a conversa, e esse evangelho flui na conversa, acontece isso aqui, ó, somos mutuamente encorajados pela fé e somos fortalecidos. O problema dos cristãos hoje é que eles não sabem fazer isso. O cara é cristão, o outro é cristão, os dois vão na mesma igreja, quando eles vão conversar, eles vão falar sobre futebol. Os dois é cristão, quando eles vão conversar, eles vão falar sobre a obra. As duas irmãzinhas cristãs, quando eles vão conversar, eles vão falar sobre costura, sobre dorama, novela. Eu não sou mulher, então é difícil falar dos homens de mulher, né? Mas vão falar sobre as coisas e não falam sobre o evangelho. E mesmo duas pessoas sendo cristãs e não falando do Evangelho, será que realmente essas pessoas estão se fortalecendo? Será que realmente elas estão encorajando
umas às outras a viver a fé dignamente. Porque se nas nossas bocas, com os irmãos que são da igreja, não fluem palavras que apontam para Jesus Cristo, não fluem palavras que apontam para o reino, será que, como Lucas escreveu, será que aquilo que está cheio no meu coração mesmo é realmente o Evangelho, é realmente a fé, é realmente Cristo, é realmente Deus, o meu Salvador? Ou será que é as outras coisas? Porque se são outras coisas, eu estou fortalecendo o irmãozinho no futebol, eu estou fortalecendo a obra, que o reino eu estou esquecendo. Aí eu só converso com ele como cristão, só no graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. A única coisa de Jesus Cristo que tem no diálogo é isso: graça e paz, graça e paz, graça e paz. Culto 8 horas, culto 7 horas, hoje é ceia, hoje é célula. A única coisa de Deus é isso. Então, realmente, será que está sendo encorajado e fortalecido esse evangelho? Porque aqui Paulo ele ora constantemente por eles e deseja fortalecê-los. Será que nós desejamos fortalecer as pessoas que estão próximas de nós? Bom, tanto faz. Tanto faz. Será que nós desejamos compartilhar dons espirituais? Interpreta do jeito que quiser. Ou será que nós estamos mais querendo falar do Cruzeiro, né, do Atlético, de outras coisas que não envolvem o reino? Amém? Fica o questionamento. Vamos para frente, senão não sai daqui. Lembra que é um papo bom, né? Papo bom, gostoso? 13 a 15. É, não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. É interessante, né? Parece que eu estou repregando a mensagem de lá dos Tessalonicenses, lá que o Gina falou, não, mas não pediu, não foi. Ainda bem que não foi, porque senão eu teria escrito a carta, se ele tivesse ido antes, então demorou para ir para poder escrever a carta, tá vendo? Estou repregando. Eu podia só colocar o texto no vídeo assim, você pregando essa parte, assim, não está falando nada. Amém? Então, Paulo, Paulo está falando aqui que os irmãos vão ser, que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes quanto ao fato de que muitas vezes ele planejou visitar. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou lá, passa 3 meses, eu vou, passa 6 meses, eu vou. Não precisa ficar me cobrando de um ano em um ano, eu vou. E aí a pessoa fica assim: ele não quer vir. Os irmãos em Roma já estavam assim, pô, Paulo, ele está falando que vem, mas não vem, vem, mas não vem, vem, mas não vem. Então aqui ele está falando, ah, irmãos, eu realmente quero ir visitar vocês, eu realmente quero colher frutos entre vocês e também, como também entre outros gentios, mas eu fui impedido até esse momento. Nesse momento não deu. Mas eu quero ir, eu quero estar com vocês. E aqui é interessante, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Irmãos, isso aqui é aquilo que está na boca de todo evangelista. Toda pessoa que realmente quer levar o evangelho, que realmente quer conquistar almas, que realmente quer apresentar esse reino, isso aqui tem que estar na boca dele. Não na boca, não é na cabeça dele, né? Porque falar isso para o cara lá, o cara não vai entender nada, né? Mas na cabeça dele que somos devedores. Somos devedores aos gregos, somos devedores aos bárbaros, somos devedores aos sábios, somos devedores aos ignorantes, mas devedores de quê? Devedores da palavra que nós deveríamos levar e não levamos. Daquilo que deveríamos ensinar, mas não ensinamos. Daquilo que deveríamos mostrar, mas não mostramos. Daquilo que deveríamos ser, mas não somos. Quase que prestamos, mas não somos. Somos devedores de todas essas coisas. Tudo isso somos devedores. Como Paulo está falando, sou devedor. Se Paulo era devedor, se Paulo era, eu não mostrava a texto. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então Paulo tem um anseio de ir a Roma
pregar o Evangelho e ele quer compartilhar desses frutos espirituais, não somente entre os judeus, mas entre os gentios também. Amém? Resumindo, tudo isso que a gente leu aqui agora seria zelo por edificar a fé um dos outros e expandir o Evangelho com humildade e perseverança de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos para os dois versículos assustadores. Esses dois aqui é assustador. Isso aqui, quando eu falo que eu tenho dificuldade de pregar Romanos, é isso aqui. Está escrito assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, Abacuque, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, é o poder do Evangelho. Esse verso 16 aqui, não me envergonhe do Evangelho. Essa parte aqui, ó, infelizmente, tem muitas pessoas que estariam assim, me envergonham do Evangelho. E às vezes algumas coisas que a gente usa, escuta no meio cristão, é isso aqui mesmo, me envergonha do Evangelho às vezes. Por algumas coisas que ensinam, por algumas coisas que fazem, por como agem. Agora, o verdadeiro Evangelho, não me envergonhe, carrego com orgulho, levo para todos os lugares com orgulho, porque eu não me envergonho, eu adoro esse Evangelho verdadeiro. E por que não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é um poder ou um dos poderes, é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, sem a Bíblia, sem esse Evangelho, sem a pregação, sem essas coisas, seria muito difícil nós estarmos aqui. Seria muito difícil nós amarmos esse Deus, amarmos esse Jesus e estarmos dispostos a estar próximo dele, a nos entregarmos verdadeiramente a ele. E o Evangelho é o que Deus usou para nos trazer salvação mediante a sua graça, mediante o seu amor, mediante a sua misericórdia. O Evangelho foi o que nos deu a possibilidade de estarmos aqui, com as portas abertas, adorando esse Deus maravilhoso. A salvação de todo aquele que nele crê. Temos que crer nisso, irmãos. Temos que confiar nesse Evangelho. Temos que confiar nessa palavra. Temos que confiar nesse Deus. Temos que confiar em Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Sem Cristo, irmãos, era melhor que nós nem existíssemos. Mas como Cristo existe, como Cristo é real, como Deus é real, glória a Deus que existimos, glória a Deus que conhecemos Ele, e glória a Deus que estamos nesse lugar, adorando e exaltando Ele, e glória a Deus que nós cremos e acreditamos nele e nesse Evangelho, que é poderoso. Tem muita gente que acha que o Evangelho não é poderoso, não, viu, irmão? Tem muita gente que tem que revelar essa PR, que tem que passar a sombra dos outros, que tem que fazer outras coisas. Ô, irmãos, não subestimem o Evangelho, não subestimem a palavra, não subestimem uma boa exposição da palavra. Isso é importante demais. Primeiro do judeu e depois do grego. Como nós sabemos, Jesus, né, judeu, nasceu lá, pregou lá primeiro, muitos se converteram lá, e aí chegou na gente. Aqui não tem mistério. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Nele se revela a justiça de Deus do início ao fim pela fé. Irmãos, Martinho Lutero tinha dificuldade com a justiça de Deus. Muitos reformadores tinham dificuldade, até Agostinho de Hipona tinha dificuldade com a justiça de Deus. O que a gente lê aqui na sexta-feira sobre a doutrina da igreja, sobre predestinação,
salvação, sobre ordenanças, sobre essas coisas, eram dores de reformadores passados, de pessoas que não conseguiam encaixar esse evangelho justo na mente e essa condenação, algo que merece condenação, porque não crê. Bem, mas esse evangelho, irmãos, o evangelho como nós amamos, o evangelho como nós cremos, ele revela a justiça de Deus para conosco. Nós sabemos que a partir do momento que Adão, que a humanidade comeu daquele fruto, tudo aquilo que nós merecíamos era a morte. Era a morte. E a justiça de Deus era entregar a morte para aqueles que pecaram, para aqueles que comeram do fruto, para aqueles que não seguiram as suas ordenanças. Porém, mediante Jesus Cristo, que veio cumprir aquilo que o homem não conseguiria cumprir de maneira alguma, todo aquele peso, aquela ira, tudo aquilo de Deus que iria vir sobre nós, e não a parte boa, mas a parte que seria complicada, desceu sobre Cristo Jesus, desceu sobre ele. E aí foi feita justiça. E aí, por causa dessa justiça que foi feita sobre Jesus Cristo, mediante a vida dele, mediante a graça de Deus, nós podemos estar aqui. Então foi feita justiça, irmão. Então não tem como você olhar para Deus e tentar colocar a palavra injustiça, porque não cabe. Em nenhum lugar em Deus a palavra injustiça. Porque Deus é 100% justo. E o Evangelho, ele nos mostra e nos apresenta essa justiça. Uma justiça que, do princípio, Adão, ao fim, nós, e o Apocalipse, é justo. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente voltar lá em Abacuque, povo pecaminoso, povo entregue às suas paixões, povo idólatra, povo que não obedecia a Deus, povo que não tratava o próprio Deus. Abacuque orou e falou: Senhor, faça alguma coisa. Deus falou: vou enviar os babilônios. Abacuque orou e falou: não, mas os babilônios são piores do que nós. Pois é, Abacuque, é a minha justiça sendo feita sobre este povo. E aí Abacuque escreve: o justo viverá pela fé, não por aquilo que ele acha que é certo ou não, mas sim pela fé em Deus e pela confiança em Deus Pai. Amém? Então, esses dois versículos ficariam: não devemos nos envergonhar do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação, e o Evangelho é a única esperança real para a humanidade. Amém? Glória a Deus! Agora, indo para o final, irmãos, nós vamos do verso 18 ao 32. Nós lemos pouco até agora, né? Agora nós vamos ler bastante. Do verso 18 ao 32. Vamos ler do 18 ao 23, primeiro, né? 18 ao 23. Portanto, a ira de Deus é revelado dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornam-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa parte aí é complicada, irmãos. Mas isso aqui, irmãos, é quando Deus entrega o homem para si mesmo. Né? Tem gente que fala: a humanidade, o mundo está entregue a Satanás, não sei o que. Não, irmãos. Esse verso 18 ao 32
É quando Deus entrega o homem para o próprio homem. Quando Deus entrega o homem para si mesmo. Todas as atitudes aqui, irmãos, que a gente vai ler, que a gente já leu também, são atitudes do próprio homem, feitas pelo próprio homem. Não tentem justificar o homem colocando o inimigo no meio. É o próprio homem, irmãos. Infelizmente. Não que o inimigo não faça nada, ele faz, mas é o homem pelo próprio homem. E a primeira coisa aqui, irmãos, que a gente tem que ver nesse verso 18 ao 23 é a rejeição da revelação natural de Deus. Pois desde o princípio, como está escrito aqui, pois desde o princípio da criação, os atributos invisíveis de Deus, Ele nos mostrou. Ele apresentou para a humanidade, Ele apresentou para o homem, Ele apresentou, mostrou o seu eterno poder e a sua natureza divina. Olha você ver, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Deus não se tampou. Deus não estava atrás de uma parede, Deus não estava atrás de um muro, mas Deus estava visível e mostrando os seus atributos. Porém, o homem rejeitou a Deus. O homem rejeitou a revelação natural de Deus. E quando o homem fez isso, a verdade foi suprimida pela injustiça. A verdade foi suprimida pela própria injustiça do homem. A criação revela Deus, mas o homem rejeita a criação que revela Deus e olha para a criação e a torna idolatria. Amém? Que texto gostoso, hein? As consequências do pecado. Vamos ler do 24 ao 32. Por isso Deus os entregou à impureza sexual dos desejos do coração deles, para desonrar o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Amém. Então, amém. Bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também têm deixado a relação sexual natural com a mulher se inflamar em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não se deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Glória a Deus, aleluia! Então, irmãos, isso daqui, todas essas coisas ruins que a gente leu aqui, são consequências da rejeição à revelação de Deus. Se o homem não tivesse rejeitado a revelação de Deus, todas essas coisas ruins aqui, que não dá para entrar em cada uma, porque senão seria meses, né? Mas cada uma dessas coisas ruins aqui que nós lemos são coisas que vieram mediante a rejeição da revelação natural de Deus. Porque se o homem tivesse olhado para essa revelação, tivesse reconhecido Deus, essas coisas não estariam no nosso meio. Essas coisas seriam suprimidas e essas coisas seriam sido mortas. Mas como negamos, como rejeitamos a Deus e a revelação dele, o pecado
se tornou parte de nós, se tornou parte da natureza humana. Então Deus nos entrega a impureza sexual, verso 24 a 25, as paixões vergonhosas, versos 26 e 27, e a depravação mental, verso 28 e 32. Impureza sexual, paixões vergonhosas e depravação mental. Todas essas coisas estamos entregues quando não temos Deus e quando rejeitamos a Deus. Todas essas coisas começam a participar, a conviver conosco. E resumindo isso aqui, irmão, seria: quando o homem rejeita a Deus, ele perde o sentido, o moral e o espiritual. O juízo de Deus começa quando ele simplesmente entrega o homem para si mesmo. O juízo já começou, porque o próprio homem faz as suas próprias maldades. Amém? Glória a Deus. Bom demais, né, irmão? Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, então, resumindo tudo, o Evangelho é urgente porque a humanidade está debaixo da ira de Deus. A rejeição a Deus não é ignorância, é rebeldia deliberada. Deus revela a sua justiça no Evangelho e a sua ira contra o pecado. Cristo é a única resposta para a culpa humana. É isso. E por meio de Cristo, temos salvação e podemos caminhar contra a maldade humana. Amém? Então, irmãos, Romanos 1 seria isso. Com certeza, quando você pegar Romanos 1 lá na sua casa lá e ler, você vai pegar isso aqui tudo. Mas Romanos 1 é isso, irmãos. E Romanos 1 é ótimo que o Romanos 1 termine dessa forma aqui, né? Acho maravilhoso. Quando eu li, eu fiquei assim: nossa, eu tenho que ler o 2. Tem que ler o 2, porque eu tenho a maneira de ler capítulo por capítulo, né? Eu leio um, no outro dia eu leio outro. Aí termina desse jeito de eu tenho que ler o 2. Eu dou outro dia, outra semana, vou ler até acabar. Né? Mas o resumo de Romanos, né, a primeira pregação da nossa série sobre Romanos, no capítulo 1, é isso, irmãos. Espero que tenham sido edificados. Postarei amanhã, não vou ficar enrolando muito, não, até porque o notebook já tem mais espaço, outra coisa. E qualquer pergunta, a gente faz aqui no finalzinho, né? Que a gente já tem o costume das perguntas e respostas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela profundidade da Tua palavra, meu Pai, ao qual o Senhor apresentou para nós. Muito obrigado pelos Teus ensinos, meu Pai. Muito obrigado pela Tua graça, meu Pai, revelada a nós. Muito obrigado pela Sua misericórdia diária sobre cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela revelação do Teu Filho Jesus, meu Pai, para conosco, meu Pai. E, Senhor, que nós não sejamos, meu Pai, entregues, meu Pai, para nós mesmos, meu Pai, mas que nós continuemos sendo entregues nas Suas mãos, meu Pai, ao qual nós sabemos que o Senhor tem bons planos para a gente, meu Pai. Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, que o nome do Teu Filho seja exaltado e glorificado. Nós amamos o Teu Espírito Santo, a Tua presença, meu Pai, e que essa igreja continue sendo cheia, meu Pai, do Teu amor leal, da Tua misericórdia, da Tua graça e dos Teus ensinos, e que nós venhamos viver um Evangelho pleno, mediante a Tua palavra, a Tua vontade, meu Pai. Amém. Amém? Glória a Deus.